Tratando, né, sou o Jacques Barbieri Macher, atuo na Braskem há 13 anos, né, de formação sou engenheiro químico e caí nesse mundo da segurança, eu digo que por acaso, e depois que eu entrei, não consegui mais sair. É aquela coisa, né, tem coisas que acontecem na vida e a gente se conecta de uma forma e vive isso intensamente. Eu acho que quem é profissional da área de SCMA, da área de SCST, vive isso muito dentro da sua rotina de trabalho. Atuo na Braskem, né, hoje no polo petroquímico aqui do Rio Grande do Sul, são 12 unidades fabris, hoje aqui no polo petroquímico, 1.700 integrantes, 3 a 4 mil terceirizados atuando ali. Então, um volume bastante grande de pessoas e de riscos que nós gerenciamos no dia a dia, tá? Eu acho que o meu tempo aqui vai ser um complemento de uma série de outros pontos que foram trazidos aqui, mas também com um viés bastante de quem está lá dentro, de quem está dentro da indústria propondo e trazendo soluções. Então, eu vou trazer uma visão conceitual que eu construí através das experiências que eu tive relacionadas a o que é inovar dentro da área de segurança do trabalho e também alguns cases práticos aqui para a gente poder compartilhar e enxergar essa inovação na prática, tá? Então, a pergunta, né, o que é inovação quando nós falamos em segurança do trabalho? Eu acho que todo profissional, quando a gente que atua na área de segurança, quando a gente entra nessa área, a gente conhece essa frase: nós gerenciamos riscos, né? E o que é risco? A gente conhece essa fórmula, né? Que é a frequência versus a severidade. E a gente ainda poderia botar no denominador dessa fórmula a disciplina, né? Porque a gente cria padrões, a gente constrói sistemas de gestão dentro das nossas organizações e a gente depende e também as pessoas cumpram aquilo que a gente está estabelecendo dentro do nosso sistema de gestão, né? Então, risco, eu diria que é o ponto de partida para quem quer inovar em segurança do trabalho. Reduzir exposição a risco. A gente precisa conhecer o nosso risco e ter esse olhar tanto para a frequência, e aí aqui na balança a gente enxerga que muitos acidentes acontecem todo dia, dentro daquele número que foi apresentado aqui, né, na palestra anterior. Torções de pé, quedas, batidas, prensamentos de dedo, são eventos rotineiros que acontecem muitas vezes pela frequência de repetição e de exposição de pessoas a riscos. A gente tem que olhar para isso e olhar oportunidades relacionadas a isso quando a gente para pensar em inovação. E também nós temos atividades críticas à vida, que são aquelas atividades que ocorrem em menos eventos, mas quando ocorrem, geralmente tem uma severidade muito maior. Quando a gente está falando de movimentação de carga, espaços confinados, albenismo industrial, atividades de trabalho em altura, né? São riscos e atividades que geralmente a gente tem uma série de barreiras que controlam aquele risco, mas quando algum evento acontece, tem uma severidade maior. A minha provocação, quando a gente pensa em inovar, é olhar para essas duas oportunidades, frequência e a severidade, para a gente desenvolver as nossas iniciativas, tá? Velha questão, não adianta a gente só olhar para riscos, né? Pensando em inovação dentro da área de SSMA, SST. Apenas uma parte daquilo que a gente enxerga no dia a dia é observável, né? Nós devemos ter alguns profissionais aqui e a gente sabe que lá no dia a dia é aquela coisa, né? O trabalhador, quando o profissional, ele vira as costas para o lado e diz: haha, agora sim, né? O SSMA foi embora, não pegou meu desvio, não achou meu problema, eu posso fazer aquilo que eu quero. Então, uma parte do que a gente enxerga hoje é observável, porque a gente acaba monitorando muitos padrões, muitos comportamentos na base da visualização, na base daquilo que a gente enxerga no dia a dia. E o que vem vindo aí em termos de tecnologia, de ferramental para nos ajudar nisso, é muito grande, tá? Inovar em segurança do trabalho, a gente tem que olhar para essas duas grandes esferas. Redução de exposição a risco, temos que conhecer riscos e buscar a redução contínua deles
e o monitoramento de padrões de comportamentos. Olhar para as inovações, para a inovação com foco nessas duas grandes esferas. Para os riscos, garantir confiabilidade de informação. E quando eu falo monitoramento de padrão de comportamento, não é com um viés de supervisionar o trabalhador, e sim com o objetivo da gente poder antecipar cenários de riscos e a gente poder maximizar a performance, a disciplina e o cumprimento dos padrões pelos trabalhadores. Então, essa é a grande chave que eu vejo, olhando hoje como gestor de SSMA dentro da indústria, para a gente poder avançar na redução de eventos, de acidentes de maior proporção, tá? E seguindo aqui tem alguns cases que hoje a gente vem adotando lá dentro da Braskem, que eu queria compartilhar com vocês, tá? Nós temos cases que vão desde cases que reduzem esforço e movimentações de materiais, utilizando dispositivos, ferramentas portáteis. Temos também ferramentas e dispositivos que eliminam a exposição na linha de fogo, né, de mãos. A gente tinha um histórico de muitos eventos de marteladas, batidas de dedos, e olhando para as tecnologias que tem no mercado hoje, a gente já vê uma gama de bastões de segurança, dispositivos que eliminam, né, a necessidade da gente ter mãos tão expostas em linha de fogo. Aqui embaixo a gente vê aí, né, a redução de exposição de pessoas no raio de circulação de empilhadeiras. Então, as empilhadeiras hoje a gente tem tecnologias, o bodyboard, o Lightning System, que monitoram também pessoas no raio de ação, e quando alguém se aproxima dessas empilhadeiras, elas param de forma automática, né, minimizando a exposição de pessoas em áreas de circulação. Aqui em cima, né, bem voltado para o processo químico e petroquímico, né, quando a gente vai abrir linhas e equipamentos, dispositivos que protegem a área onde eventualmente uma projeção pode ocorrer, ou para a gente fazer a limpeza de algum tubo, de alguma tubulação. Então, são tecnologias bem ferramentais que a gente vem avançando, tá? Monitoramento de espaços confinados, né? Ali o Black Line Safety Remote Gas Monitoring, a gente vem utilizando equipamentos hoje que monitoram de forma contínua espaços confinados, não tendo mais a necessidade de ter profissionais que subam e desçam equipamentos de grande porte para fazer monitoramentos de maneira intercorrente. Então, temos equipamentos hoje já sendo utilizados que nos dão dados contínuos da condição do espaço confinado. Câmeras, agora foi falado, né, muitas câmeras, muita tecnologia voltada para a inspeção também de espaços confinados, onde a gente tem minimizado a necessidade de colocar pessoas para poder fazer inspeções de condições dentro de espaços confinados. E aqui muitos robôs. Hoje em dia a gente tem avançado muito em desenvolver robôs pensando em problemas que a gente tem a necessidade para criar, para fazer uma limpeza, para poder fazer uma inspeção. Então, muitas startups, muitas empresas avançando aí no desenvolvimento de tecnologias que vêm nos ajudando a reduzir a exposição de pessoas em ambientes que antigamente, né, a gente acabava colocando numa condição de risco, tá? Então, aqui um overview bastante ferramental. Aqui também um outro exemplo, e aí já é um outro viés. O primeiro slide fala muito em ferramentas, aqui já fala um pouco mais em tecnologia de dados, né? A gente vem fazendo alguns pilotos no uso de crachás inteligentes para a gente poder mapear, né, toda a força de trabalho com um viés de exposição a risco, acompanhamento em evasões, em emergências, né? Então a gente consegue, através de todo o sistema, localizar o tempo de deslocamento, aonde essas pessoas se encontram, como que toda essa dinâmica acontece dentro da área operacional, maximizando a nossa gestão de riscos e de posicionamento de pessoas também. Também temos hoje, lá na Braskem, em uso aí, né, o uso de câmeras inteligentes, né? A gente falou da própria FixForce aí, nos ajudando a antecipar cenários, né? Principalmente naquela questão de uso de EPI, uso de corrimão, circulação em áreas de risco,
velocidades de veículos, uso de celular também em áreas inapropriadas. A gente brinca, né? Hoje é um mal da humanidade e todo mundo fica o dia inteiro pendurado no celular. A gente já teve e tem casos de acidentes, né? Pessoas caminhando, caindo, torcendo o pé, se batendo, usando o celular em deslocamentos. Então, a gente utiliza, né, dessa tecnologia para nos ajudar a enxergar e gerar dados para mobilizar também as equipes em relação a isso. E também temos inovações que são relativamente simples, né? Tem uma frase que diz que a simplicidade é o maior grau, o mais alto grau de sofisticação, né? Por exemplo, aqui nesse case do andaime, né? A gente tinha, não sei se dá para ver de longe, mas aqui tem um grampo que o trabalhador ele precisa botar o dedo e ele martela para poder soltar aquele tubo quando ele faz uma desmontagem de andaime. E nós começamos a ter eventos ao longo do tempo de maneira recorrente de marteladas no dedo, quebrava a pontinha do dedo, uma falange do dedo. Vamos desenvolver uma ferramenta para resolver o problema dos montadores de andaime. Criamos uma ferramenta grande que o cara botava a mão e tal, e aí os caras foram testar, não tinha jeito daquilo lá funcionar na prática. Até que chegou um grupo de montadores e falou: a gente não precisa dessa ferramenta, o que a gente precisa é de um simples clipe para que eu possa colocar aqui na hora de bater, e isso vai eliminar a minha mão do raio de ação. Eu faço essa provocação porque a gente às vezes pensa em inovação como algo muito grande, né? É tecnologia, é uma ferramenta, é um drone, é um robô. Isso aqui é uma inovação. Isso aqui é uma mudança da forma como nós fazíamos uma determinada tarefa e que mudou completamente a exposição a risco daquela mão que ficava posicionada. Então a provocação para nós profissionais também é nos exercitar essa visão, porque com certeza isso faz a diferença lá no dia a dia dentro das nossas unidades, das nossas companhias, tá? E aí, por fim, alguns desafios e algumas reflexões que a gente tem dentro dessa temática, né? Tem a ver com isso, né? Da gente entender que as nossas soluções, elas precisam ser centradas nas necessidades das pessoas. Então, o nosso ponto de partida tem que ser a dor do trabalhador, entender a necessidade daquele risco que a gente está falando, daquilo que precisa ser monitorado para a gente poder buscar uma solução. Tecnologias que reduzem a probabilidade de falhas, erros humanos e ajudem as pessoas a maximizar a sua performance é um caminho sem volta. Ou a gente se adapta a isso, ou a gente vai ficar para trás. Não tem jeito, né? E os grandes desafios, que são esses dois de baixo, para mim, a gente tem que começar a trabalhar isso de uma maneira mais forte dentro do nosso ambiente de trabalho, que é trabalhar muito forte a questão da comunicação. Acho que o colega Gerson acabou falando sobre isso, né? De como as equipes utilizarão essas ferramentas, essas tecnologias, e como que esses dados, essas informações também serão geridos, né? Porque eu colocar uma câmera no ambiente de trabalho, o cara já se sente num Big Brother, né? Está sendo monitorado aqui 24 horas por dia. Então, a gente precisa ter um bom processo de comunicação, um bom processo de organização dessas informações para as pessoas entenderem o real valor daquilo que está sendo implementado, está sendo utilizado, né? E o último ponto, eu acho que a gente tem que estar pronto para um potencial que já vem acontecendo, migração de funções e atividades. No passado tinha o cara que entrava lá no espaço confinado para fazer uma inspeção, agora tem um robô, certo? No passado eu tinha um técnico de segurança que subia 20 equipamentos, 50 equipamentos numa parada de manutenção para poder monitorar o espaço confinado. Hoje eu tenho um dispositivo que monitora isso de maneira contínua. Eu quero eliminar essas funções? Não, pelo contrário. Eu acredito muito numa migração em a gente utilizar essas posições, utilizar essas funções para meios muito mais nobres que realmente nos ajudem a maximizar o potencial das pessoas, reduzir exposições a risco e a gente capturar cada vez mais, né, no nosso ambiente de trabalho com a implementação desse ferramental
profissional dentro do nosso dia a dia, tá? Então seriam essas as reflexões aí que eu gostaria de fazer, compartilhar um pouco lá do meu dia a dia também com vocês e fico à disposição aí para trocas e experiências. Então, pessoal, muito obrigado.